Muito bem, pessoal. Estamos aqui diretamente da Feira Super Casa para mais um episódio do WePlancast. É o podcast da WePlan Educação. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. E me acompanhando aqui hoje para esse podcast, mais uma vez, não vamos dizer céu aberto, porque tem um teto aqui, né? Tem coberto. Mas estamos aqui ao ar livre. Livre. Digamos assim. Diego, fala aí, Diego. Quem é o Diego? Fala, galera, tudo bem? Aqui é o Diego, CEO da WePlan. E hoje nós estamos, então, como o Johnny falou, numa feira. É uma feira na cidade de Xanxerê, Santa Catarina. Tem som ambiente aqui, então vamos tentar segurar o microfone mais perto, falar um pouquinho mais alto para o público ouvir bem aí o que a gente está falando. E eu tenho aqui do meu lado o meu convidado, o Tyson. Bom, Tyson, faz aí a sua apresentação. Olá, pessoal, muito prazer, meu nome é Tyson. Diego, obrigado pelo convite, obrigado mais uma vez, né, ao pessoal da WePlan. Tô muito feliz, cara, de estar aqui participando com vocês. Estamos aqui participando desse evento da Super Casa, trazendo o nosso produto, né, a nossa empresa. Esse ano, inclusive, a gente começou a fazer uma divulgação assim, um pouco maior, então acho que é um evento assim e uma oportunidade que vocês dão aqui para a gente poder mostrar um pouquinho mais daquilo que a gente faz. Muito obrigado, cara. Muito feliz. Show de bola. Nossa, Maravilha. Vamos começar também agradecendo ao nosso patrocinador de imóveis aqui, que possibilitou que a gente pudesse estar sentadinho, confortável aqui nesse sofá. Muito bom, cara. Muito bom, hein? O pessoal da Jo Interiores estão aqui logo atrás do nosso stand. Então, agradecer muito a eles que viabilizaram esse belíssimo estofado aqui. Então, é isso muito aí. A gente vai deixar esse trabalho deles. top, né? Confortável, muito né? legal. Muito bom. Aí o cara parece que tá na TV, né? Sentadinho assim, com uma luz já em estamos parecendo cima. artista já. A gente começa a ganhar umas vantagens. Exatamente. E aí os contatos do pessoal da Jo vão ficar aqui na descrição do vídeo e você pode seguir eles lá. Eles tem a loja em Xaxim, tá, galera? jointeriores.com. E é isso aí. Vamos lá, Diego. Muito bem. Tyson, eu a primeira vez que tô conhecendo você aqui na feira, gostei muito do teu trabalho. Fiz uma visitação ontem aqui na feira, conheci o teu produto. Podia explicar um pouquinho mais pra galera aqui o que é a tua fábrica, qual que são os teus produtos, o que você tem aí? De onde a gente veio? De onde vem? Do que se alimenta. Do que se alimenta. É isso aí. Então, Diego, assim, primeiro, assim, é importante falar que a gente é uma empresa local. Nós somos uma empresa de Xanxerê, né? O pessoal, quando encontra o nosso produto, que já falando aqui, já para o pessoal saber o que é, a gente trabalha com quadros e molduras para casa. Isso aí. Então, assim, quando a gente fala do nosso produto, normalmente o pessoal acha que é um material que vem de fora, é um material muitas vezes importado, é um material que a gente vê até as pessoas que passam no nosso stand hoje, a principal reação delas assim, olha, eu não sabia que tinha isso em Xanxerê, né? Então, assim, a nossa empresa, ela existe há 10 anos já. Hoje o nosso grupo tem 3 marcas, né? A marca que a gente está expondo aqui é a 11 Decor, que é uma marca direcionada para o consumidor final, né? Então, assim, é uma empresa já consolidada. Então, assim, a gente está há 10 anos no mercado e agora a gente vem fazendo um trabalho um pouco mais local, né? É uma empresa que até então, assim, a nossa venda ela sempre aconteceu muito para outras cidades maiores como São Paulo, Rio de Janeiro, inclusive, né, até para outros países a gente já mandou o nosso produto. Fizemos agora o primeiro envio para um cliente do Equador. Show. E aí, assim, agora em 2023 a gente começou a pensar assim, poxa vida, a gente precisa fazer um trabalho mais local. As pessoas precisam saber o que a gente faz aqui, né? E aí a gente começou a trazer isso um pouco mais, assim, para feiras, para eventos, assim, um pouco mais local. Então, assim, dando um resumo, hoje nós somos uma indústria que trabalhamos com quadros e molduras para casa. Show de bola. É isso que a gente faz. Me conta um pouquinho mais a respeito da questão dos quadros. Por exemplo, nós vimos lá no stand que tem vários tamanhos, várias dimensões diferentes. Tem algumas imagens já definidas, digamos assim, mas o cliente pode personalizar isso também? Como é que funciona? Pode, assim, ó. Hoje o nosso processo, né? Primeiro que assim, nós somos uma indústria, então a gente faz todo o processo do nosso produto, desde a impressão, a montagem, o corte, a gente compra a moldura lá, corta, a gente tem um setor lá que faz isso. É como se... praticamente assim, ó, é uma linha de produção mesmo. Então são 10 processos até o produto final ficar pronto. Hoje nós temos uma gama de imagens, mas a gente trabalha assim com o personalizado.
Nessa época agora, por exemplo, uma coisa que a gente está percebendo que as pessoas estão procurando muito são produtos personalizados, imagens personalizadas. Então, assim, fotografias, por exemplo, dos filhos, aqueles books de casamento que são assim maravilhosos, assim, são muito bonitos, assim, é uma coisa que a gente já fez vários também. Então, além da gama de imagens que a gente tem, a gente também produz, né, a arte personalizada do cliente. Então, isso é uma coisa que a gente faz, inclusive é até um diferencial nosso. Que a gente consegue não só produzir a nossa base, como o que o cliente traz também. Show. Pô, legal saber, né, Diego, que agora aquele quadro que o arquiteto coloca no projeto, ele pode virar realidade, não é só decorativo, né? E a gente sabe, né, pessoal, assim, a dificuldade que é hoje pro arquiteto isso. Inclusive, a gente recebe, cara, vários clientes que, assim, poxa, o arquiteto fez o trabalho pra mim lá, colocou um quadro no projeto e eu não acho aquele quadro pra comprar. Não e eu acha quero pronto, que fique exatamente. igual eu vi no projeto. No projeto. Então, isso é uma capacidade que nós, enquanto fábrica, a gente consegue entregar isso, né? E o que é mais importante, esse modelo que a gente traz, né? Porque qual que é o propósito nosso? Democratizar a arte, democratizar essa decoração. Até então, cara, foi um produto que ele não estava acessível assim para um público tão grande. Era um produto que sempre teve o seu valor agregado. Sim. Então, assim, a gente consegue, né? A gente montou um modelo de negócio que a gente consegue atingir mais pessoas e levar isso, tornando algo assim mais... enfim, que leve assim para um público um pouco maior, que outras pessoas também tenham acesso a isso, né? De uma maneira simplificada. Então, é uma dor que a gente consegue também atender, essa dor do arquiteto. Show de bola. Você estava falando antes que as tuas vendas acontecem em todo o Brasil, inclusive já vendeu até para fora do Brasil. Isso funciona como? É através de um e-commerce? Você tem um site? Ou as pessoas ligam na tua empresa? Como é que funciona esse processo? Hoje o nosso principal canal, né, de vendas, ele é o WhatsApp. Então, assim, nós temos um e-commerce. Normalmente as pessoas acessam lá, entram em contatos. Depois aqui vou passar o nosso site, né, para as pessoas que quiserem acessar, poder conhecer um pouquinho melhor. Ali tem o nosso botão de WhatsApp, a gente tem um time de atendimento. Então, hoje é o nosso principal canal de vendas, o online. É o principal canal que nós temos. Agora, né, a gente está entendendo que o físico, ele também se faz muito presente, principalmente agora, depois da pandemia. Então, assim, a gente está querendo abrir um segundo canal, que é o físico, que é onde a gente acredita que a escala do nosso produto pode proporcionar para nós. Então, vai ser um segundo canal. Mas hoje, realmente, a gente está mais presente no online. Perfeito. Ô, Tyson, e a demanda, ela é maior por quadros prontos ou por quadros personalizados, na medida, tamanho que o cliente quer? Assim, hoje, né, a grande maioria dos clientes que procuram nós, eles já têm mais ou menos uma ideia do que eles querem fazer. Então, por exemplo, assim, eu queria fazer uma arte, por exemplo, de um leão, assim. Então, a pessoa já mais ou menos tem isso construído na cabeça dela. Mas claro que assim, o nosso time, né, a gente acaba dando um suporte para eles. Então, muitas vezes, uma coisa que a gente faz que é super legal, às vezes o cliente manda uma foto lá da parede dele e a gente faz uma espécie de consultoria. Então, a gente pega a foto lá da parede do Diego, por exemplo. Faz um mock-up lá. Faz um mock-up. Então, a gente vai lá montar 4, 5 opções, até para ele poder ter uma certeza daquilo que ele está comprando. Então, muitas vezes a pessoa passa no nosso stand e ela olha aquela imensidão de artes, ela adora tudo, mas assim, ela não sabe o que vai combinar com o sofá dela. Isso. Ela não sabe. Então, assim, Cara, ela tem essa... Isso é tão básico, porque assim, ó, é uma coisa que o comércio desaprendeu de fazer, principalmente o digital, que é mais fácil ainda. Cara, se a loja de roupa permite que você experimente a roupa para ver se ficou legal, por que a loja de quadro não pode fazer um mock-up para o cliente, que é digital, que muitas vezes já domina a técnica ali, é tranquilo, sabe, é rápido para fazer. Isso perdeu um pouco, né, esse negócio de mostrar para o cliente o potencial que o ambiente dele tem, né? E a gente percebe isso nas pessoas, assim, é uma coisa super comum. Por exemplo, eu vivo isso diariamente. Esses dias eu precisava de um quadro lá na minha parede e eu tive dúvida. E eu fiz isso. Eu tirei uma foto, a gente foi lá no escritório, montou. Então, assim, é uma coisa super comum isso. Então, assim, quando o cliente vem e ele, assim, ainda não sabe bem o que escolher, é a coisa mais natural. É uma parte do nosso processo de vendas. Então, assim, a gente não fica empurrando o produto para o cliente. Porque a gente não quer que ele se frustre, ele coloque, não gostou, o tamanho não deu certo, não combinou com o meu tapete. Então a gente não fica assim dando aquela empurradinha com a barriga. Claro. A gente quer que o cliente se sinta confortável e ele tenha certeza daquilo que ele está comprando. É isso. E
Tyson, dá para dizer que o arquiteto, o designer, o profissional que está pensando no espaço lá, se der alguma falta de criatividade nele, ele pode acionar vocês, mandar um render para vocês do espaço e vocês vão ajudar ele a, fica legal esse quadro aqui, fica legal isso aqui. Como é que funciona isso? Com certeza, cara. Assim, a gente ajuda não só o consumidor final, os arquitetos, inclusive, são muito parceiros nossos. A gente tem, assim, vários arquitetos que são parceiros arquitetos, assim, da região e até de outras regiões, assim, por exemplo, São Paulo, a gente tem vários arquitetos que são parceiros nossos. Eu lembro até hoje, né, tem uma cliente nossa que se chama Mariana, ela é de São Paulo, ela é uma argentina, inclusive, tá morando aqui no Brasil, e a gente já fez esse trabalho que você mencionou, a gente já fez várias vezes para ela. Então, assim, muitas vezes o arquiteto mesmo tem dúvida disso. E aí eles mandam as fotos do projeto, ou às vezes o projeto já está em execução, eles tiram as fotos das paredes e a gente acaba ajudando isso com eles. Então, assim, é uma coisa muito legal, cara, assim, é uma comodidade que a gente oferece. E é uma coisa que a gente faz. Show. Tá, isso a gente então já aprendeu aqui como que funciona um pouquinho essa consultoria, né, que a tua empresa presta. E nós entrando um pouquinho mais, digamos assim, na parte técnica do quadro, dimensões de quadro, quais que são as possibilidades que hoje a tua empresa consegue oferecer? Por exemplo, eu consigo fazer um quadro, qual que é o máximo que eu posso fazer? Quais são as características, né? Cara, hoje a gente tem vários tamanhos, né? Então, assim, são tamanhos padrões, porque o que acontece? Como nós temos uma linha de produção que ela é padrão, então a gente precisa seguir alguns processos que naturalmente eles têm que ser padronizados, né? Sim. Então, por exemplo, tamanhos. Hoje a gente tem, assim, o nosso quadro maior seria um tamanho de 1 por 1,40. É um tamanho, assim, que normalmente é um tamanho bom, assim, até para um pé direito duplo, assim. 1 por 1,40. 1 por 1,40 seria o tamanho maior. Aí depois a gente vai descendo a escadinha, né? Nós temos o 70 por 1, depois nós temos o 70 por 50, até chegar no menorzinho que ele é o 25 por 35. O que acontece muito, assim, das vezes do cliente, ele chega assim, Tyson, a gente gostaria, por exemplo, de fazer um quadro 90 por 60. Então a gente até pergunta, o nosso 70 por 1, será que ele não atende? Não, pode ser. Então, assim, às vezes o cliente quer, às vezes, uma medida, mas a gente tem uma medida que é muito próxima e já é do nosso padrão. Porque como a nossa fábrica ela é serial, então assim, para mim alterar um tamanho, por mais que seja assim, diminuir 1 centímetro ou diminuir 10 centímetros, ele mexe... vai onerar o custo da produção, né? Ele sai totalmente fora da linha de produção, então isso obviamente impacta no custo. Então, como nós temos uma linha de produção, naturalmente tem que ser obedecida essas regras aí. Isso aí. E assim, eu gostei muito daqueles que é no próprio vidro lá. Explica mais um pouquinho sobre essa questão do material. Do material... Então, hoje a gente trabalha, assim, o material por si só são dois que a gente trabalha. É uma impressão no papel fotográfico, que ele é um papel mesmo, assim, com uma impressão em alta qualidade. Essa impressão, ela é fixada em cima de um MDF, né, e depois a gente acopla um vidro na frente. Seguindo com isso, nós temos um segundo material, que é o canvas. A maioria dos arquitetos já conhecem, assim, tem alguns que são fãs, assim, de carteirinha. O canvas, ele é como se fosse uma tela, né? Não sei se vocês conhecem, ele é como se fosse uma tela, ele é como se fosse um tecido mesmo. É a mesma tela que os artistas, por exemplo, os artistas plásticos utilizam para fazer pintura. Só que no nosso caso, a gente trabalha com impressão, né? Então, como não é um material, assim, completamente artesanal, a gente faz o processo de impressão. Então hoje a gente trabalha na linha dos materiais, seriam esses dois materiais. Uma coisa que é importante também enfatizar, né? As molduras que a gente utiliza, cara, são todas molduras reflorestadas, tá? São molduras, assim, certificadas, a origem delas. Legal. Então, assim, tem todos aqueles selos ecológicos, assim. Muito bom. São empresas que oferecem isso pra gente, então a gente tem esse olhar também pro ecológico, né? Então, assim, produzir o mínimo de resíduo possível, né? Isso é um olhar que a gente sempre teve, assim, desde o início. Show de bola. Tyson, conta um pouco sobre a inspiração de trabalhar nesse ramo, assim, o que levou você a chegar nisso. Ideia. Foi um Tyson que no passado queria fazer um quadro e não achou, e aí teve que fazer seu próprio quadro. Como é que é a história da empresa? Conta aí. Então, assim, a nossa empresa, ela tem, como eu mencionei, ela já tem 10 anos. A gente tem uma história, assim, bem curiosa, cara, bem interessante, assim, né? Quando a gente fundou, eu tinha 20 anos, né? Então, se a empresa tem 10, já entreguei a idade aqui pra vocês, né? Mas assim, cara, a nossa empresa, quando ela começou,
a ideia, a gente atendia, assim, era oferecer um produto, porque assim, eu sempre gostei muito de banda, de rock. Sempre gostei muito disso, assim, Não, né? nem dá pra ver. Isso é imperceptível. Cara, né? E aí, assim, o que acontece, cara? A gente gostava muito disso. Na época, eu tinha um amigo que era sócio no projeto. E aí, foi uma história muito curiosa, porque o nosso produto, ele nasceu desse meio. A gente criou, né, a gente queria decorar, assim, a nossa casa, cara, com coisas voltadas pra banda. E não tinha isso. Tinha uma marca só do Rio Grande do Sul que, assim, não conseguia entregar, assim, não tinha essa questão do online que nem é hoje. E, assim, era uma coisa que a gente não tinha acesso a isso, né? E aí a gente disse, putz, cara, olhamos pra isso, né? Pô, a gente podia fabricar isso, né, cara? A gente sempre quis viver disso, né? A gente gosta tanto de música e tal, do rock, de bandas e tudo mais. E aí, cara, a gente podia fabricar, então, esses quadros. Aí minha mãe emprestou um dinheirinho pra nós, né? Na época, 20 anos, né? Não tinha um capital ainda acumulado, né? Então minha mãe apostou, emprestou um dinheirinho ali na época. A gente comprou ali as primeiras máquinas e tudo mais. Cara, montamos as primeiras peças. Participamos de algumas feiras, né? A gente participou algumas feiras, assim, na Casa da Cultura, que tem aqui em Xanxerê e tudo mais. E, assim, as pessoas, assim, adoraram as peças, sabe? E, realmente, cara, elas ficaram, assim, maravilhosas. Então, assim, a gente sentiu, assim, opa, peraí, aí tem coisa, né? E aí, assim, os primeiros clientes nossos... Só que, assim, a primeira visão que a gente teve era atender o atacado. O meu sócio, né, que esse meu amigo, ele era representante comercial, então ele tinha essa veia de fábrica. Ele sabia como vender, por exemplo, para uma loja. Eu não tinha essa expertise ainda, mas ele tinha. Então, o nosso público que a gente mirou eram lojas. Então, assim, a gente atendia muita loja, cara, de instrumento musical. Loja de instrumento musical, aquelas lojas que vendem camisetas, CDs, aquelas lojas. Esse era o perfil de loja que a gente atendia. E aí a gente tinha ali o nosso catálogo, né, e tudo mais, então a gente atendia isso. E aí por que assim, a gente cresceu muito como fábrica? Porque assim, cada cidade normalmente tem 2, 3 lojas desse perfil, lojas de instrumento. Então assim, a gente começou a diversificar, assim, cada cidade a gente ia abrindo pontos, e aí a gente foi crescendo mais como fábrica, não como um ponto de varejo, como um ponto como loja, era como fábrica. Então, assim, a gente foi abrindo esses clientes e foi isso expandindo. Só que o que a gente percebeu? Esse mercado, ele sofreu muito, assim, uma desaceleração, principalmente ali 2014, 2015, toda aquela recessão com o governo, enfim, todo aquele caos que teve uma recessão, assim, muito grande. E aí a gente chegou à conclusão, cara, que a gente precisava dar uma repaginada no nosso negócio, assim, sabe? E aí a gente começou a olhar mais pra decoração, sabe? Poxa, a gente entende fazer um produto bem feito, ó. Não, assim, decoração hoje não é uma coisa acessível para todo mundo. Hoje né, você vai comprar uma obra, por exemplo, e não é um produto acessível. Então a gente começou devagarzinho migrando para decoração. Acabou migrando do produto de prateleira, que era aqueles quadros revendidos que era mais um presente, era um produto de presente para decoração médio e alto padrão que é hoje. E nesse ponto começou a personalizar mais pelo gosto do cliente daí. Exatamente. Então, assim, a gente começou... Porque, assim, como nós atendíamos... A nossa linha de produto era mais presente... Então, assim, eram tamanhos menores, ele não tinha, assim, um acabamento tão chique, porque, assim, era um produto, assim, eu quero dar um presente pro Diego, por exemplo. Então, eu vou lá na tua loja, eu compro um material, né, compro 2, 3 quadrinhos, né, era isso, ticket mais baixo, né. E aí a gente começou a aperfeiçoar isso, então a gente começou a investir em tamanhos maiores, a gente começou, por exemplo... acrescentar o vidro, que tudo isso foi desafio, cara. Não é uma logística fácil de fazer isso, né? Você imagina, hoje a gente tem uma capacidade de entregar um quadro de 1 por 1,40, já mandamos vários, de 1 por 1,40, por exemplo, com vidro lá pro Nordeste. E o quadro chega inteiro, né? Então a gente construiu essa capacidade, assim, dessa logística, né? Aprimorar o produto e a logística para que ele chegue inteiro lá na porta do cliente. Tu conseguiria talvez mensurar para nós, talvez em números, só para nós entender assim qual que é quantos quadros por mês produz, assim, só para nós entender. Produção. Olha, hoje a gente tem uma produção média, Diego, assim, eu diria de umas 2.000 peças mês. 2.000 peças? 2.000 peças, Então a gente é uma fábrica, assim, bem consolidadas, né? Assim, durante a pandemia, chegamos
assim, como o online ele estourou assim muito violento, a gente chegou a produzir assim uma média de, sei lá, umas 5 mil peças mês, né? Coisa boa. Que inclusive é mais ou menos a capacidade produtiva que nós temos hoje. Hoje seria mais ou menos essa nossa capacidade. E assim, pro cliente não existe um pedido mínimo. Se ele quiser comprar um quadro, ou 5 ou 10... Não, hoje a gente não exige, né, esse pedido mínimo. O cliente quiser, que você mencionou, se o cliente quiser comprar uma peça, quiser comprar 10, assim, a gente e vai ter a mesma atenção pro pequenininho que compra um, e o cara que compra 100, cara, é a mesma atenção que a gente procura dar. Show de bola, cara. E como é que foi essa mudança de o representante ou o vendedor levar o quadro até aquela loja de distribuição e vocês começar a mudar isso e começar a atender o cliente final, tá em contato com as pessoas que querem os produtos personalizados? Conta um pouco mais dessa... Como é que é esse atendimento e essa equipe? A saída mais do atacado pro varejo. Exato. E essa equipe, como é que você prepara, explica para eles para atender, como é que é a venda? Entendi. Assim, o atacado nosso, né, que a gente atende, ele existe ainda, a gente tem esse braço também. A gente, assim, hoje basicamente ele funciona através de representantes comerciais. Então, o cara tem, normalmente lá, ele chega na tua loja, por exemplo, com uma amostra das nossas molduras, dos nossos acabamentos, vai ter ali um catálogo impresso, aí ele vai atender você, vai fazer o pedido e vai pedir um prazo pra gente entregar. Normalmente é um prazo de 15 dias, a gente produz essas peças e manda pra você. O atacado basicamente hoje funciona dessa forma, com um representante. Então a gente tem um porta-voz. Hoje a gente, se não me engano, a gente deve ter uns 8 representantes, mais ou menos. Assim, já tivemos um pouco mais, teve alguns que acabou saindo, né? Enfim, por toda uma questão, mas hoje a gente tem mais ou menos 8 representantes. E aí, assim, o que a gente percebeu, assim, agora falando um pouquinho, por que a gente tá indo pro varejo, né? Por que a gente tá fortalecendo um pouco mais isso? A gente sempre teve uma crença, né? Você vê como a mentalidade, né? Assim, isso muda o jogo, né? Assim, dentro do empreendedorismo, cara, assim, é uma coisa que assim, às vezes um insight que você teve, assim, ele dá um 360 no teu negócio, na tua vida, né? Uma coisa que a gente percebeu, e era uma crença limitante que a gente tinha, nós, falando de Xanxerê, Chapecó, as regiões, a gente sempre teve isso, uma mentalidade que, assim, cidade pequena, interior. Então, assim, não tem uma demanda para esse produto. As pessoas não procuram por isso, né? Então, assim, a gente nunca se atentou a divulgar isso. E o que a gente começou a perceber? Nós temos um mini showroom lá no nosso escritório. Cara, cada vez mais as pessoas estão indo lá. Só com o boca a boca. Então, você compra o quadro, aí você fala pro teu amigo, que fala pro amigo e vai indo, sabe? Então, assim, o que a gente percebeu? Cada vez mais as pessoas estão indo lá procurar. E a gente disse, opa, peraí, vamos começar a participar de algumas feiras, ver se tem essa atração, se realmente não tem essa demanda. Aonde foi que a gente acabou participando de algumas edições da Super Casa e, assim, surpreendeu bastante, cara, porque a gente não tinha essa expectativa e as pessoas, é um produto que elas procuram e bastante. Então, assim, a gente tomou um choque com isso, né, porque a gente imaginava assim, vamos lá, vamos divulgar o nosso nome, vamos entender como é que funciona, se as pessoas realmente procuram por isso. Então, assim, quando a gente se deparou com aquilo, opa, peraí, tem uma coisinha aqui que a gente estamos deixando um dinheiro na mesa aqui. É isso aí. Então a gente começou assim, não, vamos focar um pouco mais. Inclusive a gente tá com alguns projetos já de loja física mesmo, um espaço físico, né? Estamos desenhando como é que vai ser esse modelo, mas é algo assim que a gente já vê isso com médio e longo prazo já. Olha que engraçado, né? A maioria das empresas começam no físico e vai pro digital. Ele começou no digital e tá integrando o físico agora para ter mais um canal de venda, né? Interessante isso. Legal, cara, bem legal, assim. E o digital, né? Por exemplo, a pandemia, o que a gente percebeu? Teve todo aquele consumo. Então, quem estava presente no digital aproveitou a onda, que foi o nosso caso. Assim, tirando todo esse aspecto saúde, né? Sim. Infelizmente, algumas pessoas se foram, mas pro negócio foi, assim, maravilhoso. Então, só que o que acontece? À medida que a pandemia passou, as lojas físicas retornaram. Então, assim, o público que estava no digital, ele começou a se dividir naturalmente, né? Então, o que a gente começou a perceber, assim, opa, aquela demanda que teve no digital, naturalmente ela caiu. E aí agora as pessoas estão mais presentes no comércio local, numa feira que nem essa aqui. Sim. Né? Então, eu vou dar uma passeada, eu preciso comprar um tapete bonito, um estofadinho, já, né?
Então acaba competindo com o físico, né? Show de bola. Eu fico imaginando, Diego, como são possibilidades de se conectar com a própria WePlan, né? Para fornecer soluções personalizadas, porque o que a gente está falando aqui é de um produto que teoricamente não tem limite, né? Se você pagar o custo da personalização, você pode imaginar o que você quiser na tua casa e você pode fabricar. E falando nisso, fala para nós quais são os limites da tua fábrica, digamos assim. É redondo, é quadrado, é curvado, entendeu? O que dá e o que não dá para fazer, o que vocês conseguem e o que vocês não conseguem fazer. Assim, cara, eu diria que hoje a principal limitação que nós temos, né, falando especificamente do nosso produto, seria realmente, cara, quando o cliente chega e diz assim, olha, Diego, eu quero a imagem dessa árvore, que ela é preto e branco, mas eu quero deixar ela azul. Essa é uma edição que é um grau limitante para nós hoje. É uma coisa que a gente não faz. Todo o restante, eu quero um tamanho um pouco maior, eu quero um tamanho um pouco menor, eu quero com a moldura X ou com a moldura Y, eu quero com a moldura preta, branca, tudo isso a gente consegue atender. Como a gente tem essa mobilidade fabril, então isso é muito fácil. É claro que tem aquela questão que a gente mencionou antes. Quando você começa a sair um pouco do padrão, onera o custo. Sim. Né? Então, só que aí entra a nossa sensibilidade de entender e oferecer uma solução. Né? Eu dei o exemplo, por exemplo, antes, né? O cliente às vezes quer um tamanho de 90 por 60, mas a gente tem um tamanho que é muito próximo, que é o 70 por 1. Então, será que esse tamanho normalmente atende? Então, assim, vai muito de nós ter essa sensibilidade, né? Em atender essa dor dele, né? Show de bola. Cara, eu te digo assim que hoje, com a inteligência artificial, essa limitação artística, amanhã ela não existe mais. É muito tranquilo, assim, fazer essa edição, a inteligência, né? Assim, foi o próximo degrau, assim. Porque, cara, hoje a gente consegue criar assim, nós temos designs, nós temos alguns parceiros, assim, que são artistas humanos, né? Igual nós aqui, que são pessoas que desenvolvem isso. Mas a inteligência artificial, assim, é incontestável o quanto ela veio, assim, para somar. Sim. No nosso negócio especificamente, tipo, é um divisor de águas. Um divisor de águas, assim, eu vejo isso como uma possibilidade, assim, muito positiva, sabe? Porque hoje, por exemplo, isso era uma limitação que nós tínhamos. Às vezes o cliente quer uma imagem, por exemplo, agora o que está super em alta, por exemplo, são os leões, né? As pessoas atrelam isso muito à família, sim, aos filhos, tem toda essa questão cultural assim por trás. E aí muitas vezes o cliente queria uma imagem que às vezes era muito difícil de ter ela disponível. E a inteligência veio e permite. Porque se eu não encontro essa imagem no mercado, eu vou lá e crio. Sim. Né? Então, assim, isso foi uma facilidade e um divisor de águas, assim, maravilhoso, cara. Muito... Só alegria, assim, só... Foi que muito legal, bom. Cara. E hoje, por exemplo, dentro da tua cartela de opções de quadros, você também trabalha com alguns quadros que sejam criados por algum artista específico? Tem algum tipo de assinatura também? Tem esse tipo ou não? Não, assim, hoje isso nós não temos, né? O que a gente tem em relação aos artistas, né? Que, assim, é um trabalho, assim, muito gratificante, cara, que a gente faz. A gente tem parceria com vários artistas, que muitas vezes eles têm a arte dele lá, mas não tem quem produz pra eles. Ah, sim. Então, assim, nós temos uma cliente agora, a Camille, por exemplo, que ela mora na Bahia, se não me engano. Então, ela sempre manda... Na verdade, tem a Camille que mora na Bahia e tem uma outra também que mora em São José, aqui em Santa Catarina. Que são artistas que elas têm a arte dela digital e elas mandam a arte pra gente produzir, a gente produz as peças, manda pra elas e aí elas fazem uma espécie de customização. Elas pegam, tipo assim, elas dão tipo como se fosse um toque final com tinta em si. Elas não criam a arte do zero, porque você fazer tudo na mão demora muito tempo. Sim. Mas elas dão uma customizada por cima. Então, assim, é um trabalho agregado que elas acabam vendendo e assim, é um contato que a gente consegue ter com os artistas, né? Que é uma coisa que a gente também preza muito por isso, assim, valorizar, né? Esse toque artístico também. Fico imaginando que é mais um canal, né? Por exemplo, você dizer pro artista, vamos dar um exemplo aqui, vamos pegar os artistas de Chapecó, dizer pro artista que você tem uma fábrica que pode pegar aquela arte e
fixar ela num quadro, né? Tem um parceiro que faz isso pra mim. A artista não precisa ela ter que se preocupar com tudo isso, né? Com toda essa parte da moldura, essa parte do acabamento. Ter o parceiro faz muita diferença. Tem uma né? questão que, assim, cara, essa parte dos artistas, né? O que acontece? Hoje, assim, são poucas empresas, assim, que o artista leva lá a arte e a empresa entrega isso pronto. O que acontece? Ele vai ter que levar isso numa gráfica que vai fazer o processo de impressão. Aí vai levar no outro que vai fazer a parte da moldura. Aí vai ter que levar no outro que faz a parte do vidro. Então, assim, ele vai ter que fazer um círculo que, além disso onerar bastante, dá um trabalhão, né? Tipo assim, é uma coisa Tempo, que... né? Sim, no fim das contas ainda não fica um acabamento muito bom, né? Porque são soluções genéricas para uma coisa muito específica, né? Exatamente, então isso é uma coisa, assim, como o nosso produto ele é muito nichado e ele é especificamente isso, então assim, a gente produz do absoluto zero, entrega prontinha. O Diego acompanhou, né? Depois o pessoal quiser entrar no nosso Insta também conhecer. Cara, ele vai plastificado, assim, ó, com os acabamentos, com os penduradores. Uma coisa que a gente faz, né? Por exemplo, que eu não vi nenhuma marca fazer, é um detalhezinho, cara, mas eu vejo que assim, é que nem você comprar, por exemplo, um carrinho de controle remoto ou uma TV nova e ela vem sem a pilha do controle. A gente sacanagem, é que nem Frustra, né? iPhone Frustra. sem carregador, né? O nosso produto, ó, a gente manda um kitzinho atrás, cara, que é um... Abuche e abuche e os parafuso. parafusinhos. É básico, né? É um detalhezinho, mas assim, até hoje, cara, eu não vi nenhuma empresa que faz isso. E que nem eu falei, é que nem você comprar uma TV e não viu, né? isso aí. Pensa, sim. pô, uma sexta-feira à noite você vai muito simples, desembalar. né? Então, assim, são experiências que a gente tá sempre atento pra tá melhorando, pra tá, né? São coisas que a gente Maravilha. Falando em Insta, então, vamos deixar um espaço final aí Opa, para você vamos falar lá. do negócio, fazer teu jabá. Diz aonde que vocês atendem, onde é que vocês querem atender, qual é o Insta. A gente também vai deixar na descrição os links ali pra galera. Maravilha, cara, maravilha. E agradecer o teu tempo aí por participar e ajudar nós a produzir esse conteúdo Pô, bacana. maravilha, Hein? gurizada. Eu fico muito feliz, assim, o Diego, né, me convidou, cara, fico muito feliz, assim, de estar aqui contribuindo, esse espaço aqui, poder mostrar um pouco mais o nosso trabalho. Primeiro, o pessoal pode encontrar nós no nosso Instagram, 11 com 2Z de zebra, né, 11.decor. Tá lá no nosso Instagram, lá tem o nosso site, inclusive o site também é 11 com 2Z decor.com.br. Lá tem todos os nossos produtos, é um e-commerce mesmo, né? Tem os tamanhos lá, a pessoa pode olhar tudo. E tem um botãozinho do WhatsApp, então assim, surgiu aquela dúvida, quer saber alguma, né? Não sabe bem o que escolher, enfim. Sim. Pode clicar, tem um botãozinho do WhatsApp, as meninas do atendimento, a gente tem 2 meninas lá que só faz toda essa parte, então vai dar uma atenção bem especial. Então, o principal canal realmente seria o nosso Insta. Maravilha. Show de E por bola. lá também conecta no WhatsApp se precisar, né? No WhatsApp, Fechou. exatamente. Cara, isso aí, agradecer então mais uma vez. Segundo episódio da Feira Super Casa 2023 aqui em Xanxerê. Agradecer quem tá ouvindo, quem tá assistindo. Segue a gente lá nos isso canais, @WePlanMob, @WePlanEducação. E é isso aí, foi pra conta mais um episódio, Diego. Até a Perfeito. próxima. Obrigado, Tyson. Valeu aí. Obrigado pela viu? disponibilidade. Valeu, gurizada. E é isso Obrigado aí. mesmo, hein? Tyson. Obrigado, pessoal. Até a próxima, gente. Até mais. Até mais, viu?